Olá, eu sou Annelise Rambueno de Oliveira, analista em saúde e sanitarista do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, onde atuo na divisão de vigilância sanitária. Hoje nós vamos conversar sobre a organização e a atuação da vigilância sanitária. Para começar, vamos perguntar: o que você pensa quando falamos em vigilância sanitária? Pedimos ao assistente de inteligência artificial do programa que elaboramos a apresentação para que fizesse uma imagem, um desenho representando um fiscal sanitário realizando uma fiscalização. Como podemos observar nas imagens que a inteligência artificial retornou, muitos elementos representados possivelmente são comuns ao que, em geral, nós conhecemos acerca do trabalho da vigilância sanitária. Podemos verificar uma atuação na área de alimentos, que realmente é um campo de prática muito significativo das vigilâncias sanitárias municipais, uma atenção ou verificação dos requisitos e uma observação do ambiente pelo fiscal, além dessa uniformização, né, uma identificação, uma postura de fiscal sanitário, entre outros aspectos. E é muito provável que esse imaginário que possuímos acerca da vigilância sanitária também seja resultado de todos aqueles fatos históricos ou também as medidas sanitárias de proteção à saúde e prevenção de doenças que foram realizadas ao longo dos anos e historicamente no nosso país. E que temos conhecimento e podemos observar na linha do tempo que apresentamos aqui agora, desde a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, até as medidas sanitárias de proteção em relação às embarcações que chegavam aos portos, quando a abertura dos portos em 1820, e também todos os processos de institucionalização da vigilância sanitária, de incorporação no Ministério da Saúde, depois a própria criação da Anvisa, em 1999, bem como a publicação das leis de proteção da saúde relacionadas a produtos e serviços que foram ocorrendo ao longo do tempo. Mesmo com tantas ações de relevância antes da criação do SUS, é nessa época que, de fato, a vigilância sanitária ganha uma maior relevância, com a previsão, inclusive no artigo 200 da Constituição Federal, da competência do SUS para a realização das ações de vigilância sanitária. E então, o artigo 6º da Lei 8080, que é conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, apresenta o conceito jurídico e definitivo de vigilância sanitária, que diz que entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos da produção ao consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. E das expressões controles de bens de consumo e controle da prestação de serviços, conseguimos exemplificar as áreas de atuação da vigilância sanitária e termos uma ideia da abrangência desse escopo de atuação, que vai desde a área de atuação dos alimentos, bebidas, águas envasadas, os seus insumos, as suas embalagens, todos aqueles aditivos alimentares, os limites contaminantes orgânicos, os resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários. Falando em medicamentos, também todos os medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas, os demais insumos, todos os processos e tecnologias envolvidos na fabricação, todos os cosméticos, produtos para a saúde, higiene pessoal e perfumes, bem como os saneantes destinados à higienização, à desinfecção ou à desinfestação dos ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos. Também os conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico, bem como os equipamentos e materiais médicos hospitalares, odontológicos, hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem, os imunobiológicos e suas substâncias ativas, toda a cadeia de sangue e hemoderivados e os tecidos humanos e veterinários para usos em transplantes ou reconstituições. Também aqueles produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde obtidos por engenharia genética ou não, ou outros processos, ou também submetidos a fontes de radiação, os serviços de saúde, todos aqueles serviços de saúde que envolvem desde os ambulatórios, as emergências, diagnóstico, internação, e enfim, bem como os serviços de interesse à saúde, que envolvem
Aquele exemplo de muitas instituições, como as creches, as instituições de longa permanência de idosos, presídios, cemitérios, salões de beleza, enfim, é um rol bem significativo de estabelecimentos que também são sujeitos à vigilância sanitária. E com um escopo de atuação tão abrangente, é necessário que exista uma organização para a execução das ações. E essa organização para a execução das ações ela é prevista legalmente nas competências definidas pela Lei 8080 de 1990, assim como também na definição da estrutura e organização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que foi definido pela Lei 9782 de 1989, que é também a lei de criação da Anvisa. Dentre as competências previstas na Lei 8080 para os entes federativos, podemos destacar que a Direção Nacional do SUS compete definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária, competência prevista no artigo 16. No artigo 17 da Lei 8080, temos que, dentre as demais competências, a Direção Estadual do SUS compete coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços, dentre os quais de vigilância sanitária. Assim como, no artigo 18, é apresentada a competência da Direção Municipal do SUS, entre as quais planejar, organizar, controlar e avaliar as ações dos serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde e executar os serviços de vigilância sanitária. E essas competências dão origem ao conjunto de ações que compreende o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como podemos verificar na figura, que todas aquelas ações de atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária executadas com base naqueles artigos citados, tanto no parágrafo 1º do artigo 6º, quanto os artigos de 15 a 18 da Lei 8080, pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Essa articulação entre os entes federativos para a execução das ações de vigilância sanitária é garantida pela pactuação das responsabilidades sanitárias. No âmbito nacional, nós temos a RDC, a Resolução RDC número 560 de 2021 da Anvisa, que trata justamente da organização e execução das ações de vigilância sanitária no território nacional. E no estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma pactuação na Comissão Intergestores Bipartite, homologada pela Resolução número 250 de 2007. Temos ainda a premissa da classificação de risco sanitário das atividades econômicas prevista na Lei 13.874 de 2019, que é conhecida como a Lei de Liberdade Econômica, que definiu especificamente o escopo de atuação da vigilância sanitária em relação às atividades econômicas e também a gestão da qualidade como processo organizador da atuação e execução das ações de vigilância sanitária. A gestão da qualidade está expressa como premissa para a organização das ações de vigilância sanitária na Resolução RDC número 560 de 2021 da Anvisa, e desde então vem sendo conduzido um processo de fomento à adesão às práticas de gestão da qualidade no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. No Rio Grande do Sul, esse processo foi iniciado no ano de 2022, com a pactuação na Comissão Intergestores Bipartite de 30 municípios de referência para as regiões de saúde homologados pela Resolução número 390 de 2022, que iniciaram o processo de fomento à discussão e adoção de práticas de gestão da qualidade nas regiões de saúde do Rio Grande do Sul. E esse processo vem se desenvolvendo até o presente. Conforme conversamos até aqui, é evidente que é necessária a destinação de recursos para o financiamento das ações de vigilância sanitária. Então, resumidamente, apresentamos que o financiamento deve ser realizado de forma tripartite, que no âmbito dos recursos federais temos o piso fixo de vigilância sanitária, que é calculado ou um valor mínimo, de acordo com a portaria vigente, de R$ 12.000 para os municípios de menor porte populacional, e quando o valor per capita de 60 centavos por habitante supera esse valor, passa a ser aplicado desta forma, para os estados de 30 centavos por habitante, e também temos o piso variável de vigilância sanitária, que ele é destinado à realização de ações estratégicas de vigilância sanitária. Conforme conversamos anteriormente, nos últimos anos, os recursos do piso variável de vigilância sanitária têm sido destinados ao fomento e à implantação das ações de incentivo à adoção do sistema de gestão da qualidade nas vigilâncias sanitárias do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Temos também que os estados e os municípios estabelecem e definem seus recursos a critério dos seus instrumentos de gestão e as leis orçamentárias.
Mas aqui trazemos um ponto bem significativo e relevante, que são as ações de vigilância sanitárias definidas no programa Qualifica Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul, que já foi apresentado para vocês anteriormente. Como podemos observar, as ações de vigilância sanitária no programa Qualifica Vigilância em Saúde Rio Grande do Sul estão inseridas nas temáticas de sistemas de informação em saúde, com a ação implantar e utilizar o sistema de informação adotado pelo Estado para as ações de vigilância sanitária no Rio Grande do Sul, que é o Civisa atualmente, e essa ação tem a relevância de que a utilização do Civisa pelos municípios viabiliza a compilação, a análise dos dados e a tomada de decisão relacionados à vigilância sanitária no âmbito do território dos municípios, a incorporação de práticas de monitoramento e avaliação das rotinas de trabalho e também subsidia esses processos em âmbito estadual. Temos ainda outras duas ações de vigilância sanitária previstas na temática de processos de trabalho e educação em vigilância em saúde. A ação número 6.1, que é estabelecer formalmente as instâncias julgadoras do processo administrativo sanitário no âmbito municipal, cuja relevância é assegurar a atuação das autoridades responsáveis pelo julgamento do processo administrativo sanitário, para, na conclusão, emitir sua decisão, e a ação 6.2, que é manter fiscal ou fiscais sanitários devidamente investidos no cargo e capacitados para a atuação na vigilância sanitária da equipe de vigilância em saúde municipal. A relevância dessa ação é que o fiscal sanitário é o agente devidamente capacitado, investido do poder de polícia, encarregado da realização da fiscalização sanitária. Desse modo, ele deve ser formalmente designado e ser capacitado para realizar essa atividade. Sob esse aspecto, é importante destacar que ser designado formalmente para o cargo significa ser concursado para tal ou designado formalmente por ato administrativo para o exercício da função de fiscal sanitário. Maiores informações vocês já sabem que podem encontrar no nosso instrutivo do programa Qualifica Vigilância em Saúde RS, onde constam todas as ações, inclusive as 3 ações de vigilância sanitária apresentadas aqui anteriormente. E apenas um alerta que nós queremos passar é que o parâmetro quantitativo estabelecido para avaliar a ação de manter fiscal sanitário devidamente investido no cargo e capacitado, ele é somente para condições de avaliação do programa, do ciclo de execução do programa Qualifica a Vigilância em Saúde RS. De nenhuma forma se trata de algum parâmetro que determina o número ou quantitativo de fiscais sanitários que o município deve ter. Ele é somente para avaliação do ciclo de execução do programa. Então, neste momento, nós agradecemos a atenção e nos colocamos à disposição, desejando uma ótima gestão a todos. Muito obrigada.